básicos, tá? Que é agregar, criar valor, mais valor para os clientes com o mínimo de recursos, ou seja, sem desperdício, tá certo? Então, eu preciso sim executar a minha obra, mas só executar não basta. Eu preciso executá-la sem desperdício e preciso executar conforme as necessidades do meu cliente. Muitas vezes eu converso em algumas obras, o pessoal fala, mas eu executei conforme o escopo que estava no contrato. Isso é Lean? Depende. Se o contrato, aquilo que estava dentro do escopo, está alinhado com as necessidades do cliente, ok, nota 10, isso vale. Se não, você executou conforme o contrato, porém, aquele contrato não foi muito bem analisado junto com o cliente e na visão Lean seria também considerado aí uma falha, um desperdício aí que poderia sim ser corrigido. Quando a gente fala de desperdício, e antes de eu seguir em frente, para a gente alcançar esses dois objetivos que eu acabei de mencionar, uma coisa que é muito importante aqui, pessoal, e essa é outra mensagem, né, que eu gostaria de deixar, que eu gostaria que vocês anotassem aí. Para alcançar esses objetivos de agregar valor e reduzir desperdício, eu preciso engajar as pessoas que trabalham na organização e que também compõem ali os projetos, não só as pessoas da organização, mas também os outros stakeholders ali, fornecedores, empreiteiros. Precisa haver o engajamento dessas pessoas em virtude do conhecimento que elas têm sobre os processos que elas executam. Então, o Lean vai trabalhar muito nessa ideia de colaboração. Eu vou falar isso também ao longo da apresentação, eu vou bater nessa tecla da colaboração, do engajamento, porque, às vezes, na palavra aqui parece uma coisa simples e óbvia, mas o que eu noto muito na prática ainda é uma mentalidade de silo, é uma espécie de cada um olhando o seu umbigo ali, as pessoas passando, vamos dizer assim, os seus processos uns aos outros de forma linear, quando, na verdade, para processos complexos, como o da construção, deve ser trabalhado de forma integrada, de forma conjunta. É assim que se tem obtido os melhores resultados nos projetos ao redor do mundo. Bom, vamos voltar aqui, então, à questão das perdas. Perda, quando a gente fala de perda também, por isso que eu falo que o Lean é uma mudança aqui de paradigma, de mentalidade, a cabeça do engenheiro ainda está muito voltado, engenheiro tradicional, na minha visão, quando a gente fala de perda, está aqui nessa foto. Essa é a foto que vem na cabeça. Eu falo, chega na obra, pergunto, como é que está a perda na sua obra? Normalmente a resposta vem a perda em material. Porém, no sistema Lean, existem outros tipos de desperdícios, como, por exemplo, o processamento desnecessário, a movimentação, superprodução. Eu preciso produzir mais, para quê? Né? Então, estou lá na obra, às vezes quero antecipar, adiantar ali uma série de frentes de trabalho. Para quê? Precisa? Né? A gente vai ver depois, tem um conceito ali chamado just in time, que é só o necessário quando necessário, não há necessidade da superprodução, até porque ela vai gerar outros desperdícios, como, por exemplo, estoques, né? Desperdícios ocultos aí que vão ficar ali, tem custos associados aos estoques, então não é desejável. Como eu já disse também, espera um tipo de desperdício, transportes desnecessários e os defeitos. Existem até o 8º tipo de desperdício aqui, que é também citado na literatura, como, por exemplo, o desperdício intelectual. Eu colocar uma pessoa ali que tem muita capacidade para uma tarefa que não tanto também seria desperdício. Aqui dá um exemplo prático, tá, pessoal, que vocês estão vendo na tela, de desperdício. Esse exemplo é bem simbólico, porque a gente vê que o pessoal está fazendo a operação, né, a atividade que agrega valor, lá no topo do prédio, e essas pessoas que vocês estão vendo aqui trabalhando, elas estão, sim, fazendo algo, mas na visão Lean, uma atividade que não agrega valor. No caso aqui, o transporte de materiais. Então, esse é um exemplo prático disso que eu acabei de comentar de forma conceitual. Acontece isso? Bom, essa é uma obra na África. Muitos de vocês poderiam estar falando para mim aqui, pô, Sérgio, aí você pegou pesado comigo. Isso aqui não acontece na minha obra. Ok, mas o que eu observo nas obras são situações desse tipo, né? Onde eu tenho aqui, às vezes, um operário ali fazendo uma determinada função, ou não da melhor maneira, utilizando os melhores recursos, e muita gente envolvida. Por exemplo, aqui também, descarga de materiais. Isso aqui é uma foto aqui do Brasil, né? Onde pessoas aí ainda envolvidas em descarga de vergalhões de aço, transporte disso até o local do canteiro. Então, é essa atividade aqui que vocês estão vendo na foto agora, que compunha aquela pizza que eu mostrei, onde tinha 53% de desperdício. Era o tempo que as pessoas estão levando para poder fazer esse tipo de atividade, que na visão Lean deveria ser minimizado. Tá? Então, aqui vários exemplos aqui para vocês terem uma noção prática. Numa fábrica Lean, a gente vai procurar utilizar outros tipos de equipamentos, né, outro tipo de estratégias, outro tipo de visão sobre o processo de produção. Então, use equipamentos dedicados, como pallets, transpallets, paleteiras, né, explorando até a integração com a cadeia de fornecedores, integrando, lembra dessa palavra, integração, engajamento, colaboração, são todas palavras aí que sintetizam bastante também o pensamento Lean. Eles vão estar desenvolvendo soluções conjuntas para melhorar o processo dentro da obra e também que dê um melhor resultado para os clientes, tanto internos como externos. Aqui uma visão de fluxo dentro de uma obra também, o pessoal delimitando por onde
ali os materiais que tiverem que circular têm que estarem sendo transportados. Então, é uma maneira diferente aí de pensar. Bom, essa é uma introdução ali desses conceitos fundamentais, tá, pessoal, em relação à questão do que é Lean. Então, novamente, filosofia de gestão baseada no sistema Toyota de produção que visa criar mais valor com o mínimo de recursos, ou seja, sem desperdício. Objetivos que eu tenho, aí eu vou mostrar aqui para vocês, né? O professor Koskela, esse finlandês que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, um dos precursores aí do Lean Construction no mundo, ele também conceitua que toda a gestão da produção, ela tem 3 atividades básicas. Quais são? Eu preciso, quando eu vou fazer uma obra, pessoal, precisam projetar o sistema de produção, fazer o projeto daquela fábrica chamada canteiro de obras, né? Eu vou mostrar depois alguns elementos desse projeto. Planejar e controlar, quer dizer, fiz o meu projeto? Fiz. Bom, agora eu vou executar minha obra. Eu preciso planejar e controlar para executar aquele projeto ali de produção que eu pensei, né? Inclusive, eles têm até uma interface entre eles. E eu preciso também sempre melhorar o meu sistema. Então, são 3 aí grandes atividades que precisam ser levadas em consideração quando fazemos a gestão da produção. E os objetivos? São 3 também. Como eu já disse antes, eu preciso fazer o que tem que ser feito, que é óbvio, mas só fazer não basta, eu preciso fazer sem desperdício e fazer agregando valor para alguém, para o meu cliente final, mas a gente vai ver também que na visão Lean, não somente o cliente final é importante, aquele que compra o edifício ali, os apartamentos, a indústria, mas também o cliente interno. A gente vai ver que dentro de uma obra, dentro de uma empresa, sempre vai haver essa relação de cliente e fornecedor, ali seja de informação, seja de projeto, né, como por exemplo, ou material, enfim, há de se ter esse entendimento de visão do cliente para a gente identificar o que é valor para esse cliente e, a partir daí, entregar esse valor de forma eficiente, sem desperdício. Bom, falando de projeto, eu dividi em 3 partes, vou sempre lembrar essa estrutura para facilitar o nosso entendimento, onde a gente está aqui nessa apresentação. 3 partes, então: projetar, planejar e controlar e melhorar. A primeira delas, projetar o sistema. Eu tenho aqui um escopo de decisões que deve ser debatido antes do início da obra, para que eu possa reduzir as incertezas e promover estabilidade, ajudar, né, a promover essa estabilidade ao longo do meu processo produtivo. Então, elas envolvem desde layout, então a definição do projeto layout canteiro, a integração vertical, né, se eu vou fazer determinados processos ou terceirizar a mão de obra, qual tecnologia eu vou utilizar, que equipamentos vão ser necessários, qual que é a capacidade dos recursos de produção, então, dependendo da estratégia que eu adotar, quantas pessoas eu vou ter que ter naquela obra, qual é o número de equipes. Então, dimensionar isso, pré-dimensionar, logo quando eu estou pensando ali na minha estratégia, é importante. E vai me servir até de referência para a etapa seguinte, que vai ser de planejamento e controle da produção. Esse projeto aqui, ele leva em consideração alguns conceitos, né? Então, vamos pensar o seguinte: a gente sabe que é na etapa de projeto que eu tenho uma habilidade muito grande de impactar custo e performance. Todos aí sabem, lá no projeto onde eu devo desenvolver as soluções, posso ali, quando eu estou no projeto, eu posso rabiscar ali, mexer, fazer o que eu tenho que fazer para poder obter a melhor solução, né? Então, naquela etapa, eu tenho uma habilidade muito grande, ao mesmo tempo não me custa muito. O contrário acontece na obra. Se eu tiver que fazer mudanças no projeto enquanto eu estou lá já na obra, né, na fase de construção, isso vai me custar muito mais, e a minha habilidade de impactar o custo e performance é o contrário, vai ser muito pequena. Então, isso nos coloca aqui a seguinte questão. Vamos pensar aqui, nós estamos projetando nosso sistema, queremos montar aqui as peças do xadrez, onde que eu vou engajar as pessoas que participam desse projeto ao longo do seu ciclo de vida. Tradicionalmente, o que a gente observa é que há um esforço ali, vamos dizer, de um fluxo de trabalho muito próximo quando chega da etapa de construção. Então, existe ainda a falta, por exemplo, vou dar um exemplo prático que seria isso, tá, pessoal? Engenheiro de obra, mestres de obras que não participam da etapa de desenvolvimento de projetos. Então, projetistas trabalhando de forma isolada, sem colaborar com os empreiteiros, ou com os mestres de obra, ou com os engenheiros de obra. O que acontece normalmente? Esse projeto desenvolvido é passado ali de forma linear, de mãos em mãos, chega na obra, o cara pega lá e fala assim, acho que não dá para fazer. Acho que não vai dar para executar. Tem um problema aqui, preciso resolver. Né? E aí gera o desperdício tanto de tempo como de dinheiro, acaba tendo que voltar para o projetista refaz e volta para ali, ficam umas idas e vindas ali que não, na visão Lean, não seriam mais adequados. Então, hoje, os conceitos aí mais modernos, não só de Lean, mas também de BIM, né? Você tem certeza que todos aí conhecem o Building Information Modeling, essa nova, vamos dizer, até tecnologia, processo, né? Ele traz consigo uma ideia de processo, também uma mudança, né? Na verdade, a tecnologia, segundo os especialistas, é a parte mais fácil, inclusive, de implementar. A parte de processos e de pessoas aqui, dentro dessa ideia do BIM, que
seria a parte aí mais trabalhosa, mais complicada. E o Lean vai estar muito alinhado, ele possui muita sinergia com a maneira como o BIM também trabalha. Então, ele demanda um engajamento, um envolvimento antecipado dos atores do projeto, porque ele entende que é nessa etapa que a gente pode, sim, agregar mais valor, reduzir mais desperdício e passar uma bola, vamos chamar aqui uma bola mais redonda, para quando aquele projeto for entregue ali para as equipes de obra. Então, insight número 1 aqui do projeto de sistema de produção, o momento em que os atores do projeto são engajados ao longo do seu ciclo de vida é importantíssimo. Não deixe lá o pessoal da produção participar só da produção. Eles têm que colaborar com os projetistas já na etapa de projeto, tá certo? Isso pode ser também da operação, tá, pessoal? Hoje existem projetos também, principalmente no uso de BIM, né? Onde o pessoal faz uso de BIM para Facilities Management, ou seja, o BIM para o uso e operação do edifício, criar um modelo já pensando no uso e operação. Bom, se eu vou criar um modelo pensando no uso e operação, nada melhor do que convidar os operadores, as pessoas que operam o prédio, para colaborar comigo no momento de desenvolvimento daquele modelo, para que aquele modelo, sim, quando for entregue nas mãos daquelas pessoas lá na frente, sim, agregue valor e não gere retrabalho. Então, essa ideia da integração, o momento em que eu devo integrar pessoas, é muito importante. Além disso, como eu falei, eu preciso pensar no layout do canteiro de obras. Aqui está só um exemplo, tá? Esquemático aqui, onde mostra, a gente tem que posicionar, onde é o melhor lugar para grupos, elementos de transporte, os locais de estoque, assim por diante. Então, esse estudo deve também ser pensado ali, já no momento de projeto da produção, lembrando que, apesar dele ser pensado nesse início, ele vai ser necessário revisá-lo constantemente ao longo do desenvolvimento da construção, do desenvolvimento da obra. Questão de equipamentos, então, dependendo da estratégia que eu executo, quais equipamentos eu vou precisar? Um caminhão Munk, né? Então, aqui a gente vê, no caso dessa foto, um empreendedor que resolveu adotar a estratégia de lajes pré-moldadas. Então, essa laje depende do caminhão Munk. Agora, o que acontece, né? Dependendo do local onde ele está executando essa obra, volume da obra, por exemplo, execução de 500 casas, né? Qual que é a velocidade dessa obra e o ritmo? Eu vou precisar de quantos caminhão Munk? Então, esses questionamentos são questionamentos que devem ser feitos lá na etapa de projeto, quando a gente está definindo a estratégia, o plano de ataque da obra. E também a gente percebe nessa foto da esquerda, aqui mais claramente, que além da estrutura de a laje em concreto aqui, a gente tem ali uma alvenaria de blocos, né? Então, quer dizer, será que a sincronia entre a execução desses dois processos, elas funcionam bem quando a gente coloca isso dentro de um planejamento, né? Me parece ali que a alvenaria, talvez o tempo de ciclo da execução de uma casa fosse um pouco mais demorado do tempo de ciclo na colocação dessas placas aí de concreto sobre o teto aí da casa, né? Performando a laje da casa, perdão. Então, compatibilizar esses fluxos de produção, sincronizar, sequenciar, isso também são elementos que eu devo discutir. Aqui também ligado ao plano de ataque, né? Bom, vou fazer um conjunto habitacional, né? Como que eu vou atacar esse conjunto habitacional? Quantas equipes vão participar? O que cada equipe vai fazer? Para onde que elas... Qual que é o sentido, né, que vai agregar mais valor para essa obra? Então, também isso é outra decisão que faz parte do escopo do projeto de sistema de produção. E a questão do pré-dimensionamento, aí, o dimensionamento dos recursos de produção. Saber aquela obra, qual que é o pico de mão de obra dessa obra, para eu já me precaver, né, já saber ali, olha, no mês, entre os meses 17 até os meses 28, aqui 10 semanas, 10 semanas da obra, eu vou ter meu pico aqui com mais de 100 pessoas, como é que eu vou ajustar aí as minhas áreas de vivência, de acordo com a NR18, ou como é que eu vou preparar ali também com relação aos meus empreiteiros, a disponibilidade, né, no local, na cidade onde eu tenho. Então, tudo isso também para eu evitar surpresas ali durante a execução da obra. Então, esse aqui seria um resumo, tá, de exemplos práticos que compõem aquele escopo de decisões do projeto de sistema de produção. Essa que é a nossa primeira atividade aí de gestão da produção. Vamos falar agora de planejamento. Então, fizemos o nosso projeto, estamos aqui preparando a nossa obra para entrar em campo, planejamos ali, fizemos o projeto do sistema, e agora vamos planejar. Como que a maneira Lean faria isso? Bom, antes de eu falar da maneira Lean, eu acho que uma boa maneira de descrevê-lo é falar primeiro da maneira tradicional. Então, tradicionalmente, o que a gente tem são, as pessoas pegam ali o edifício, né, por exemplo, decompõem esse edifício, há uma visão aí de decomposição, né, faz uma EAP, chamadas Estruturas Analíticas de Projeto, e ali eles colocam ali todos os elementos ali da obra, né, no caso, fundações, que nem está aqui na tela, estrutura, paredes e painéis, e isso gera esse tipo de situação, né, um grande MS Project, quem já trabalha aí na área de planejamento já deve ter visto isso, um cronograma de 1000 linhas, 2000 linhas, todo planejado ali, o que vai acontecer na obra nos próximos 2 anos, data a data, o que vai acontecer. Então, essa é a maneira que tradicionalmente é feita. E, normalmente, isso é feito por um coordenador de planejamento, um analista de planejamento, né, um engenheiro ali, um arquiteto, um profissional que trabalha com
com planejamento, ele faz esse plano e manda para a obra. O que se observou aí ao longo dos anos? Que esse modelo, essa maneira de se fazer não funciona. Por quê? Primeiro porque ela é uma maneira determinista, né? A gente acaba determinando aí o que vai acontecer na obra em detalhes, logo no início, uma obra que ainda vai percorrer ali 2 anos, sabendo do jeito que a gente sabe que o nosso contexto tem vários intervenientes, vários empreiteiros, vários fornecedores, quer dizer, existe uma complexidade, várias incertezas que rondam ali o nosso contexto de obra. Então, planejar em detalhe excessivo logo no início, como esse modelo adota, é um tiro no pé, dado que rapidamente esse cronograma vai ficar desatualizado e vai demandar muito trabalho para poder ficar fazendo atualizações, né? Então, isso não seria legal. Outra coisa também, que ele também tem essa visão de gerenciar através do plano, tipo, faço o plano aqui e a ideia é que eu acho que isso vai acontecer dessa forma. A gente vai ver que no Lean vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, em vez de gerenciar pelo plano, pelo planejamento, definição de cada data exata, ele vai gerenciar muito mais pela questão da organização e da coordenação dos atores que participam do processo, para que sim, a gente consiga ter um planejamento confiável que realmente dê certo. Então vamos lá dar uma olhada como é que seria o planejamento Lean, o contraponto a esse que eu acabei de mostrar. Então o planejamento Lean, ou também conhecido como Last Planner System, né, é o sistema do último planejador. Esse é o sistema de planejamento mais consolidado aí no mundo, das empresas que aplicam a filosofia Lean de gestão na construção. Então, ele é composto de diversos níveis, em vez de ele ter lá aquele planejamento todo detalhado no início, ele vai ter um plano mestre, que vai ter poucos ali, não vai ter muitos detalhes, mas vai ter detalhes estratégicos, como, por exemplo, o início e final da obra, início e final da estrutura, das fachadas, quer dizer, os marcos do projeto, as suas principais atividades, duração e sequência, vão estar colocados nesse nível de planejamento. No planejamento de fase, esse já é um pouco mais detalhado, ele é para quando a gente chega próximo da execução de uma determinada fase, por exemplo, fachadas. Enquanto no meu plano mestre eu só tinha o início e o fim dela, quando eu estou chegando próximo das fachadas, aí eu vou planejar aquela fase com mais detalhes para entender suas interfaces, vou fazer isso de forma colaborativa com quem vai executar, para promover um entendimento comum aí em como aquilo deve ser executado. Então, essa é a forma como a gente se vê aqui nesse primeiro nível. Segundo nível, seria um planejamento de médio prazo, então seria também conhecido como look ahead planning, né? Olhar à frente. Então imagine que hoje a gente estivesse reunido na nossa obra e estivéssemos executando aqui o planejamento de médio prazo. Significaria estar olhando 2 meses à frente, como, por exemplo, esse horizonte pode mudar também dependendo do contexto da obra, mas numa obra aí de 1 ano, 2 anos, normalmente as empresas têm utilizado esse horizonte. Em torno de 2 meses à frente, vai lá no longo prazo, filtra o que tem nesses 2 meses, traz para o médio prazo, e para cada atividade que o longo está me dando, olha, você deve fazer isso, o plano de médio prazo vai perguntar a seguinte pergunta: mas eu posso? Quais são as restrições? Eu tenho material? Tenho mão de obra? Né? Tenho equipamento? Tenho projeto? O espaço lá está limpo? O local, o acesso até o local está desobstruído? Então, todas essas questões, as chamadas restrições para a execução do serviço, seriam analisadas, porque a ideia aqui é a gente proteger a produção, né, no caso aqui o meu curto prazo, das incertezas com relação à disponibilidade de recursos. Então, eu preciso estar organizando isso, por isso que eu comentei antes, né, a questão do gerenciamento pela organização, pela coordenação. Até dou uma dica aqui, normalmente o problema das consultoras, muitas aqui, está nessa etapa de médio prazo, dificuldade de organizar o processo antes de entrar em campo. No curto prazo, aí sim, seria já o plano de comprometimento, o plano semanal, nesse mesmo horizonte de obra que eu comentei, onde eu estaria ali junto com as equipes, né, e o último planejador, ele puxando as atividades no médio prazo, somente aquelas atividades que não contenham restrições. Essa é a regra de ouro. Estou no curto prazo, então sexta-feira na obra, o pessoal ali vai fazer a reunião do que vai fazer na próxima semana, olham para o médio prazo, vem ali as atividades que estão ali na cesta de atividades que estão aptas a serem puxadas para o curto, não tem restrição, puxa para o curto prazo, todo mundo tem que se comprometer, é importante que a pessoa que vai executar diga que ela, sim, se compromete a executar aquilo, e aí programa a semana seguinte ali no operacional, aí sim, com alto grau de detalhamento. Por último, o último nível aqui seria também como é que se diz, um princípio muito importante aqui, um conceito aqui da produção enxuta, né, da construção enxuta, que é a melhoria contínua. Então, quando uma equipe não consegue cumprir uma atividade na obra, eu preciso, sim, entender o porquê que aquilo não foi cumprido. Não no sentido de apontar culpados, e aí por isso que eu falo que o Lean é uma mudança na maneira que a gente pensa, né, na mentalidade. Então, aqui não é mais uma ideia de comando e controle, penalização. Pelo contrário, a ideia é estabelecimento de grupo e procurar entendimento, procurar entender os problemas, analisar, identificar a chamada causa raiz, qual que é a origem do problema, para que a gente possa aí
atacar essa origem através de uma ação de melhoria e aquele problema não volte a ocorrer. Tá? Por último, eu coloco aqui só à esquerda que é necessário um detalhamento gradual dos planos. A ideia de detalhar tudo logo no início para fazer isso ao longo de 2 anos de obra não funciona. Planejamento Lean também, como eu sempre coloco, é um planejamento colaborativo, eu já mencionei isso, disse que ia repetir, estou aqui eu repetindo novamente esse ponto, porque ele é muito importante. Eu falo isso porque às vezes aqui parece legal, mas a gente vai nas obras e vê lá, tem 2 pessoas fazendo planejamento, e não estão todos os envolvidos que estão naquela tarefa, ou naquela etapa da obra, ou mesmo até na obra como um todo. Então, tem que participar, a gente está vendo isso aqui nessas fotos. Então, reuniões de planejamento de fase, que é aquela primeira foto, aqui uma reunião de planejamento de médio prazo, e aqui outra reunião de planejamento de curto prazo. Então, percebam que a gente tem aqui sempre muitas pessoas envolvidas, né? Pessoas que executam, que estão ali na ponta, então não é somente o nível gerencial, é trazer ali, claro, os mestres, os encarregados, para discutir, já que eles detêm bastante conhecimento, tem que valorizar o conhecimento dessa turma. Lá no fundo, a gente está vendo aqui também uma gestão visual, também que é outro aspecto muito importante, outro princípio muito importante para a gestão dos processos, é a transparência, né? É o uso de dispositivos visuais para melhorar também a gestão. Outros conceitos ligados aí ao planejamento, que também são diferentes da maneira tradicional, vou sempre fazendo esse contraponto para a gente pontuar essas diferenças, é a utilização de pacotes de trabalho, né? A ideia de eu montar células de produção aí na minha obra, ao invés de eu ter a chamada especialização do trabalho, onde eu tenho muito comum ainda obra hoje, você vai, esse pedreiro aqui é pedreiro de alvenaria, esse pedreiro aqui é pedreiro de chapisco, esse aqui é de reboco, né? Então, o sistema Lean vai dar muito valor, já que ele quer atingir objetivos como fluxo contínuo, de você ter uma mão de obra mais polivalente. Ou mesmo formar grupos que a gente possa executar em pacotes de trabalho. Isso facilita não somente na etapa de planejamento, mas também na gestão durante a execução da obra. Questão de proteção da produção, aquilo que eu falei do médio prazo. Então, aqui estão alguns exemplos de pré-requisitos para executar uma tarefa. Então, toda vez que forem executar uma tarefa na obra, pessoal, vocês devem fazer essas perguntas antes de pôr o pé lá, antes de mandar a equipe para o campo. O Lean diz o seguinte, pessoal, calma, cuidado. Não mande equipe para o campo sem você ter a certeza que você tem todos os pré-requisitos, todos os recursos disponíveis para a equipe. Se você não colocar tudo isso disponível para a equipe, ela não vai produzir no seu máximo, não vai alcançar a produtividade que ela poderia alcançar se tivesse todos os recursos. Em cima disso, eu relembro que tem até um outro desperdício que eu não mencionei no slides no início da apresentação, que é um desperdício que o professor Cosquela conceituou aí também na década, nos anos 2000, né? Foi em 2008, se não me engano, que é o chamado making do. O making do, né, de make do, seria fazer, né, eu fazer improvisar. Eu não tenho como fazer, mas eu vou lá e ainda faço a tarefa. Então, qual que é a ideia? Se eu tiver todos os recursos necessários, tudo organizado, a gente estima que o profissional, que a equipe vai alcançar um determinado nível de produtividade, chamada produtividade ótima ali. Se ele não tem todas essas condições, naturalmente ele não vai alcançar aquele mesmo nível, e esse DX, essa diferença entre o que ele poderia alcançar e o que ele está alcançando através do improviso, seria um desperdício. Então, cuidado, esse é um slide muito importante também, que eu gostaria sempre de chamar a atenção para vocês. Perguntem sempre se a gente tem tudo isso considerado quando vai fazer o planejamento de uma obra. Não planejem algo que não tenha devidas condições de ser executado, até por questões aqui de segurança também, né? Que é outro problema também que às vezes acontece em obra. Esse é um indicador também importante, o sistema Lean, ele também busca sempre reduzir a variabilidade, né? A gente entende uma obra como sendo vamos dizer assim, várias pessoas, várias empresas, né? Um arranjo ali de várias empresas, equipes trabalhando em conjunto, como se fosse quase uma corrida de revezamento. São equipes terminando o processo para outras equipes entrarem naquela determinada área. Então, é muito importante que haja confiabilidade naquilo que as pessoas planejam. Tá? Esse indicador que a gente está vendo aqui, o PPC, o chamado percentual do plano cumprido, percentual do planejamento concluído, ele mede exatamente isso, ele mede a qualidade do planejamento. Então, ele vai ver, qual que é a ideia aqui no sistema Lean? Um planejamento, ele tem que ser capaz de prever o que vai acontecer na próxima semana. Então, imaginar aqui, por exemplo, essa primeira empresa aqui, empresa A. Vamos pegar pela empresa C, que está aqui na tela, né, que é a cinza. A gente vê ali que na semana 1 eles têm 20% de PPC. O que significa isso na prática? Que essa empresa aqui, esse empreiteiro, ele programou 10 atividades na semana, e dessas 10 ele conseguiu concluir apenas 2. Então, ele concluiu, né, o percentual do plano que ele concluiu só foi apenas 20%. Semana seguinte, ele foi para 30%, depois 80%, cai para 40%, mas o que a gente percebe, mais importante do que o número, é o comportamento do gráfico aqui. A gente vê que ele é muito variável. No caso aqui, ele não é confiável.
E quando não há essa confiabilidade, levando em conta aquilo que eu acabei de mencionar, que a gente tem uma cadeia, né, de pessoas, equipes interdependentes, existe uma quebra. Quando isso quebra, a gente não consegue dar fluxo dentro da obra, fluxo contínuo, e aí a gente não consegue atingir a produtividade que se espera. Então, o Lean, a gente vai querer performances como, por exemplo, a da empresa A, que é aquela azul que está ali no topo do gráfico, onde ele constantemente, né, ele tem ali uma constância, se a gente tirasse uma média ali, tem em torno de 85%, toda semana ele consegue entregar pelo menos 85% daquilo que ele planejou. Então, com isso, a gente consegue calibrar o planejamento e dar um fluxo contínuo aí nas operações, na execução da obra. Então, um indicador muito importante também, sugiro que vocês meçam. E por último, eu falei também que tem a questão da melhoria, né? Eu falei de projetar, planejar e controlar, e tem também a melhoria. Melhoria seria, aqui no caso do planejamento, eu procurar entender quais são as causas, quais dos problemas que eu tenho ali nas minhas obras. Então, é muito importante esse aspecto, tá, pessoal? É muito importante e pouco utilizado ainda na minha visão. Vejo que as pessoas têm os problemas, não dão a devida atenção aos problemas, né? Muitos casos pela mentalidade ainda de procurar culpado, ainda as pessoas não gostam de desenvolver problema. Então, coloque uma coisa aí na cabeça de vocês, turma. Empresa boa tem problema, tá? Só que ela tem que enxergar o problema, não tem medo dele, traz, discute. Existem ferramentas gerenciais para tratar isso. Dou um exemplo prático aqui, uma das técnicas muito utilizadas dentro da arena e Lean de gestão é os 5 porquês. Então, por exemplo, vamos pegar um problema que tem lá na obra, um serviço que não concluiu no prazo. Por que ele não concluiu? Ah, porque atrasou para iniciar. Por que atrasou para iniciar? Faltou material. Por que faltou material? Então, ir escavando ali, quase um trabalho arqueológico aqui de entender o porquê daquele problema. Aqui a gente chegou até no caso desse exemplo específico, que o problema não era ali a falta de material, que muito é comum, às vezes, o pessoal parar no segundo porquê. É, na verdade, uma falta de informação que levou àquela falta de material. Então, para cada causa raiz que eu identifico, eu preciso também definir a chamada contramedida, que é uma ação prática que vai buscar eliminar esse problema na sua raiz e evitar a sua ocorrência posterior. Então, isso é muito importante, ainda muito pouco utilizado. Então, tem ferramentas, eu poderia colocar aqui também outra ferramenta de gestão consagrada, utilizada aí na melhoria, o diagrama de Chicago, né, também conhecido como espinha de peixe, né, ou também poderia estar trazendo aqui o sistema, tem outras ferramentas Lean, né, como, por exemplo, o A3, né, que também é utilizado para resolver problemas, uma maneira sistemática de resolver problemas, enfim. Mas existe dentro do sistema Lean uma atenção para os problemas. Então, prestem atenção nisso, na obra de vocês. Estão discutindo os problemas? Existe um bom ambiente para discutir? Ou ainda é muito naquela de apontar o dedo? Se está nessa filosofia, o Lean vai ter outra mentalidade. Por isso que é importante pensar também na maneira como a gente introduz esse tema para poder ter sucesso aí ao longo da implantação. Bom, essa é a parte aqui, alguns exemplos. E agora eu vou mostrar um estudo de caso para finalizar para vocês, rapidamente, de uma empresa que eu trabalhei por vários anos, né, que é a Serrolim Engenharia. Ela já aplica essa filosofia de gestão há mais de 15 anos. Então, é bom pontuar aqui também que o Lean não é uma certificação, não é um software, ele é, na verdade, uma filosofia de gestão que você vai praticando e vai melhorando, experimentando e testando e perseverando ao longo do tempo. Então, a Toyota faz isso há décadas, a Serrolim faz isso há 15, 16 anos, e várias empresas aí têm o seu tempo e nível de maturidade, mas elas estão sempre buscando, sempre fazer melhor, né? Sempre buscando a perfeição. A Serrolim é uma empresa do Ceará que trabalha no segmento de edificações, constrói edificações para o segmento residencial, e construía também mais no passado para também industrial, mas hoje está bastante focado no residencial de médio e alto padrão. Então, constrói bastante torres, né, edifícios de múltiplos pavimentos. Vamos falar aqui também de uma visão, né, como eles entendiam a visão de lucro. Antigamente a empresa tinha, e essa era a visão que se tinha em relação, bom, como é que eu aumento o meu lucro? Então esse exemplo prático aqui, bem simples, eu tenho uma receita de 100 e um custo de 90, o meu lucro vai ser 10, tá? Se eu quero aumentar o meu lucro, a visão tradicional era, bom, eu preciso aumentar então a minha receita, consequentemente o custo aumenta e o lucro também. Então duplico a minha receita para duplicar o lucro. A visão Lean não vai pensar dessa forma, ela vai pegar o mesmo exemplo, mas vai adotar uma outra abordagem. O que ela vai fazer? Ela vai procurar focar na redução do custo, para a gente obter um resultado de lucro bem similar ao que a gente tinha na simulação anterior. Então, aqui, qual que é a ideia? Que é melhor reduzir 10% do custo do que eu aumentar 100% da minha receita. Então, o foco está, sim, aqui em eu melhorar o meu processo, buscar eliminar os desperdícios para que eu possa ter resultado lá no final. Tá? Não quer dizer que não pode aumentar a receita, claro,
Pode sim, mas é ideal que faça isso de forma enxuta quando os processos estiverem também bem controlados. Em termos de planejamento, eu mostrei aquele exemplo de cronograma de 1000 linhas. Como que uma empresa Lean tem diagramado, aí vamos chamar, o seu planejamento? Ela tem utilizado ferramentas mais visuais, mais simples de entendimento. A gestão visual, transparência, como eu falei, dos processos, seja ele gestão de suprimentos, processo de gestão da produção, ou no processo de planejamento, como a gente está vendo aqui agora, tem que ser transparente. Então, a gente tem aqui uma linha de balanço, para quem nunca viu, pessoal, ele é um gráfico que mostra quem faz o quê, aonde e quando. Então, aqui eu tenho os pavimentos da edificação no meu eixo Y, e aqui eu tenho o cronograma da obra no meu eixo X. E aqui essas linhas que vocês estão vendo, aqui ao longo desse gráfico, são processos, aqui são pacotes, de trabalho, pacotes de serviços que estão sendo executados dentro da obra. Então, qualquer mês que você pegar aqui, eu posso falar, bom, no mês de fevereiro, eu tenho que estar executando a estrutura no 14º pavimento, a alvenaria vai estar no 10º pavimento, e eu vou ter, talvez, aqui o pessoal da regularização de base, executando ali os contrapisos, ali no 1º pavimento. Então, eu consigo fazer uma leitura mês a mês do que está acontecendo, aonde, né, o que, aonde e quando. Então, essa é a ideia aqui da linha de balanço. Esse aqui é um zoom aí desse gráfico que eu acabei de mostrar. Então, como eu falei, se eu pegar aqui uma semana de fevereiro e correr aqui para cima, eu vejo esquadria de alumínio, eu tenho que estar executando nessa semana no pavimento 1, 2 e 3. Esquadria de madeira no pavimento 7 e 8. Então, é uma maneira muito transparente, muito visual de se comunicar o planejamento e promove muito o engajamento das equipes de produção. Quando eu falei em médio prazo, eu falei em proteção da produção, né? Proteger a produção das incertezas quanto aos recursos disponíveis, aos pré-requisitos, né? Será que a atividade anterior está concluída? Será que eu tenho material? Será que o projeto está desenvolvido a contento? Então, tudo isso sendo organizado antes. Então, para isso, eu listo aqui quais são as tarefas que vão acontecer nos próximos meses da obra, por exemplo, e para cada uma das tarefas eu devo analisar as chamadas restrições, que são o quê? Ela vai gerar isso que a gente está vendo aqui na tela, que é um plano de ação. Ou seja, bom, para fazer aquela determinada atividade, primeiramente eu preciso validar o projeto arquitetônico, preciso treinar a equipe, eu contratar a equipe, e aí eu defino também quem é o responsável por resolver cada um desses assuntos, qual que é a data limite para que esses assuntos sejam resolvidos. Então, a ideia aqui é tirar a incerteza aí da hora da execução, né? Preparar bem o campo para a equipe entrar em campo. Vou colocar também, né, esse gráfico mostra muito bem isso, que a dificuldade que se tem nessa etapa de planejamento. As empresas ainda, elas focam muito ali na execução do operacional, dificuldade ainda na organização em resolver essas tarefas, essas pendências no prazo que eles têm que resolver. E a gente vê aqui, por exemplo, esses MPs que vocês estão vendo aqui embaixo são médio prazo, né? Ou seja, número de reuniões de médio prazo. Então, a primeira reunião identificou 36 restrições e removeu 30 no prazo. Na segunda reunião já descolou um pouco mais. Olha a terceira reunião, identificou 128 restrições. Quer dizer, aqui deve ser um período aqui de pico de obra, né? Várias atividades sendo realizadas, e para cada atividade eu tenho que analisar. Então, realmente, o volume de coordenação de ações é significativo, e é aqui que o perigo mora, né? Aqui que a produtividade acaba sofrendo. Quando eu não organizo muito bem, vai sofrer lá na ponta, né? Principalmente se eu não respeitar essa regra de só programar aquilo que não tenha restrição. Então, mostra que realmente existe um trabalho de coordenação, de organização que deve ser realizado para que a gente possa alcançar um resultado melhor ali dentro da produção. Bom, planejamento ali também não é a única coisa. A gente falou de reduzir atividade que não agrega valor. Transporte desnecessário é uma delas. E a gente pode reduzir o transporte desnecessário, como conversamos antes, por exemplo, através de um bom plano de logística, um bom projeto de canteiro. Então, aqui são exemplos, aqui, já com o uso do BIM, né? Também eu posso estar usando aí outras funcionalidades para melhorar também o meu desempenho na execução desse projeto. Aqui um outro exemplo também, ainda alinhado com essa visão de eliminar desperdício por transporte desnecessário, né, eliminar essas perdas. Então, eu tenho aqui um pavimento tipo, eu sei quantas caixas de cerâmicas eu vou utilizar nesse pavimento, eu posso sim fazer um plano, né, um layout de distribuição do material no pavimento. Para que isso? Para evitar de você colocar em um local muito longe de ele vai ser aplicado e gerar também esses movimentos de transporte necessários. Então, reduzindo de novo aquela parcela de atividades que não agregam valor, que é considerado perda. Gestão de fluxo físico, de novo na obra, né? Pallets e transpallets, o ideal era até jogar direto no pavimento, quando é possível, quando não é, trabalhar com o mínimo de estoque possível e utilizar equipamentos dedicados. A visão, de novo, de vias de fluxo dentro do canteiro, para facilitar aí o transporte, evitar também que se coloquem materiais, outras coisas nesses locais. E esse é um ponto muito importante, né? Parceria com fornecedores. Esse é um ponto ainda, eu acho, pouco explorado. Quem quer pesquisar sobre esse assunto, eu acho muito legal. Explorar essa integração da construtora com os seus fornecedores, com a cadeia de suprimentos. Esse exemplo, a Serrolim, ela trabalha com projetos customizados, né? Os apartamentos que ela vende são customizados,
e ela integra ali junto com o fornecedor de metais, por exemplo, fala, ó, esse andar ou esse apartamento, esse é o kit que vai ser utilizado, aquele outro é outro. Então o fornecedor já manda numa caixa separado o kitzinho, já identificado com o número do apartamento, o que facilita aí a logística em obra, o trabalho do almoxarife e evita também erros aí dentro do canteiro. Então, muito, muito legal. Mas pode ser feito também, esse outro exemplo, desenvolvimento de pallets, transpallets, elementos aí de transporte que facilitem também a logística na obra. Só alguns exemplos, né? Produção puxada, esse é um conceito muito importante, né? Eu mencionei ali no início, quer dizer, superprodução é um desperdício lean importante. Eu não posso superproduzir, eu tenho que produzir somente o que é necessário, quando necessário. Conceito de just in time, não é verdade? Então, eu preciso gerenciar a minha produção, né? Preciso nivelar ela através do uso de alguns dispositivos aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é o revestimento argamassado. Imagina uma obra em que você tem diversas equipes trabalhando na obra, em vários pavimentos, onde várias delas consomem argamassa, né? Estou dando exemplo de argamassa, tá, pessoal? Muitas obras hoje você pode falar, mas nem usa. Mas servem aqui para outros tipos de materiais, ou para regular, vamos dizer assim, o fluxo de distribuição de material, seja qual ele for. E eu posso usar os chamados Kanbans, que é um cartãozinho ali que ele dispara, né? Que ele vai regular esse fluxo de distribuição de material. Então, aqui o pedreiro, um dia antes, vamos imaginar hoje, né? Se eu fosse um pedreiro e estivesse numa obra, quando desse ali às 4h30, 5 horas, eu já descia ali no meu gerenciador de Kanban ali do betoneiro e ia colocar para amanhã quantos traços eu ia precisar ali e qual horário que eu ia precisar. O betoneiro, quando chega no outro dia, ele olha para aquele gerenciador de Kanbans, entende qual que é a demanda e procura nivelar essa demanda dentro do tempo que ele tem disponível. Então, essa que é a ideia, né? Então, funciona, aumenta muito a transparência no processo. Eu me lembro até, faço até um desafio para vocês, né? Na Serrolinha, a gente se perguntava, depois de implementado essa ferramenta e esse conceito, a gente falava, mas caramba, como é que a gente fazia isso antes? Né? Era no grito. Então, as equipes ali meio que no grito, avisando, o cara fazendo, ou às vezes o betoneiro empurrando massa ali na turma, sem eles puxarem. Então, a ideia é ser puxado e não empurrado. Tem também questão da transparência, né? Eu estar identificando aí os carrinhos, onde eles vão estar sendo distribuídos para evitar erro, e tem também os Kanbans de ressuprimento. Então, aqui a gente vê triângulos vermelho e verde. Ali o verde está dizendo que o estoque mínimo está dentro do aceitável, né? Tá dentro, não entrou no estoque mínimo. O vermelho não. Ali já é um sinal para quem é o almoxarife dessa obra, o administrativo que é responsável por fazer os pedidos, ele tem que ter uma rotina ali no campo onde ele passa observando se há a necessidade de fazer o ressuprimento de determinado material. Então, a definição de estoques mínimos, não vou entrar em detalhes como se faz isso, mas é outro elemento importante dentro da filosofia. Outro ponto legal também de mencionar é a questão, como a filosofia ali entende a qualidade, né? Então, qualidade não pode ser algo que eu tenho um departamento lá no final, né? Muito comum nas obras, né? Quem trabalha em obra aqui, já entregou obra, vai lembrar da equipe de checklist, né? Equipe de checklist é aquela equipezinha que vai lá no final da obra fazendo os arremates, os ajustes, servicinhos finais que foram sendo danificados ou não foram sendo bem executados ao longo da obra. Isso aí não deve existir, tá, pessoal? Então, a gente deve fazer o processo certo da primeira vez. Se tiver um problema, deve parar, deve notificar qual que é o problema, entender o problema e resolver sua causa raiz. Então, a ideia é não propagar o erro, evitar a produção de peça defeituosa, de produto defeituoso. O Andon, que é esse que eu vou mostrar para vocês, ele é um dispositivo que está alinhado com essa ideia que eu acabei de comentar. É um dispositivo de gestão visual, né, que mostra o status das operações na produção. Então, aqui a gente tem um edifício, por exemplo, cada andar do edifício é colocado uma botoeirazinha, um interruptor desse, um verde, um vermelho e um amarelo. E o operário, quando vai para aquele pavimento trabalhar, ele aperta o verde. Lá na sala técnica, eu já sei ali quais são os pavimentos que eu tenho ali em operação. Então, ali a gente consegue ver direitinho. Isso aqui também é muito bem, para quem já foi em supermercado, vê aqueles vários caixas também, o pessoal utiliza esse conceito, né? Tem lá em cima do caixa, tem aquela luzinha vermelha, verde, amarela, que o supervisor, ele está olhando só para aqueles luminosos ali para saber quem está precisando de ajuda ou não. Mas a ideia aqui qual é? É o operário ter contato direto ali e sinalizar, parar. Se ele vai ver um problema ali na produção, por exemplo, vai faltar material, ele aperta o amarelo, vai sinalizar lá embaixo, alguém já vai procurar resolver esse problema antes que ele pare. A gente não quer que o funcionário, que a pessoa pare por falta de material. Então, ele pode sinalizar isso. Mas, se ele parar também por qualquer outro motivo, ou material mesmo, ele também pode apertar o vermelho. Isso aí seria visto como um problema, né? Pô, aconteceu um problema, eu protegi minha produção, programei sem restrições, por que ele parou? A ideia aqui é aprender. Então, aqui, esse pilar aqui do Andon está muito ligado também à questão da melhoria contínua, identificar o problema para não deixar o produto defeituoso ser produzido, mas também aprender com a causa, né? Identificar a causa.
Para isso é importante treinar. Então a gente está vendo aqui uma foto dos operários sendo treinados a utilizar aí os Kanbans, lá o gerenciador de Kanban. Então não adianta também só colocar lá sem fazer o devido treinamento, não vai funcionar. Falei desse princípio, né, do Gemba. Então, essa aqui é uma empresa onde rotineiramente, né, tem ainda uma rotina das pessoas irem até a obra, né? Aqui eu estou falando, não é o gerente da obra só, não. É o diretor da empresa, projetistas, empreiteiros, todos ali caminhando na obra para ver a obra com seus próprios olhos. Todo mundo, vocês observarem aí, pranchetinha na mão, andando na obra, pé no barro, anotando o que está vendo. Então, não confiar só em relatório, ficar lá no ar-condicionado, não. Descer no campo e procurar, inclusive demonstrando respeito, conversando com as pessoas no campo, entendendo quais são os problemas, para poder juntos aí encontrar melhores soluções e poder melhorar o processo. Lean Bean há uma sinergia, como eu disse, né? Então a empresa também já está trabalhando no uso de modelos Bean, também alinhados aí com os princípios Lean, também é importante pontuar. E já agora caminhando para o final, tá, pessoal? A gente vê aí que precisa, sim, do engajamento dos colaboradores. É importante também demonstrar respeito. Isso aqui é uma outra coisa que eu coloco, principalmente para o público que eu estou falando aqui hoje, né? Que são profissionais ainda que vão se formar, ou recém-formados, ou ainda que estão na universidade. Respeitem as pessoas que trabalham na obra, tá, pessoal? Eu vou muito em obra, às vezes, você vai numa obra, chega lá um vestiário ou banheiro imundo, uma coisa nojenta. Isso aí não dá mais em 2020 a gente tolerar essa situação. Tem que ter um bom canteiro, um canteiro digno ali, que realmente estimule o cara a colaborar contigo. Então, se a gente quer que ele colabore, a gente tem que primeiro colaborar com ele. Então, isso é muito importante. Você, Rolim, entendeu isso faz tempo e vem colhendo os resultados disso, não só através da questão de banheiros, lógico, mas a questão também de alfabetização, já que o cara vai ter que ler um Kanban. Essa questão de serviço odontológico e vacinação são parcerias aí, né, com o Senai, também muito importantes. Mas aqui outro exemplo também de área de vivência, né, espreguiçadeira, quer dizer, depois do almoço, o cara quer dar uma descansada, às vezes eu passo em obra, vejo ali o pessoal depois do almoço, parece que teve um tiroteio na obra, tá todo mundo caído, um para cada lado. Então, isso aí para que não colocar ali umas cadeirinhas, tá? O cara descansa ali uma meia horinha depois do almoço, mesa e cadeira no refeitório, para o cara não comer ali com a marmita na mão, sentado num bloco de cimento. Então, procurar realmente melhorar o ambiente de trabalho é muito importante. E comunicar, né? As atividades vão sendo feitas dentro ali da construtora, é bom comunicar também. Esse é já um indicador que mostra alguns resultados dessa aplicação nessa empresa. Então, a geração de resíduos é um indicador que eles medem. Então, aqui imaginem vocês, outro desafio que eu faço, quantas caçambas de entulho saem da obra de vocês, né? Então, dá uma observada lá, verifica quantos metros cúbicos ao longo da obra toda. Divide esses metros cúbicos pelos metros quadrados, a gente vai ter a altura de resíduos em centímetros para cada metro quadrado de área construída. Verificar se isso há uma tendência de queda ao longo do tempo significa que o processo estaria sendo, sim, melhorado. E esse aqui é um resumo, né, desses resultados que a empresa apresenta. Então, aumento de lucro, né, 20%, redução do efetivo da obra, aqui não entendido como demissão de operários, mas sim aumento da capacidade, então uma empresa executando mais obras com a mesma capacidade, e redução de resíduos que eu acabei de mencionar. Vou caminhando aqui já para as considerações finais, pessoal, dentro do nosso tempo. Por que aplicar Lean? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo bastante, até postei isso, eu tenho divulgado também esse tema desde que eu retornei, eu coloquei um projeto aí, pessoal, disseminar essa filosofia no Brasil todo, e venho disseminando isso nas redes sociais, depois eu vou passar para vocês aqui o meu perfil também no Instagram. O que queria, né? Claro, o aumento do lucro tem sido reportado pelas empresas, como vocês viram, aumento de produtividade, redução do prazo de execução das obras. Eu executei uma obra lá na Serrolim na época, ainda como engenheiro de obra, e pude ver isso na prática. Melhoria no controle dos processos de produção, muito importante ser mencionado. Esse é um ponto legal, né? Aumento na previsibilidade dos processos e prazos. Muito comum ainda no nosso setor, aquela história, né? Puta, a obra não entrega no prazo, a obra tem aquele estigma ainda de atraso. Então, para quê, né? Será que até quando? Então, não dá mais. Então, a gente precisa realmente mudar essa imagem do setor. Esses resultados todos que eu mencionei antes, invariavelmente, acaba levando ao aumento da competitividade da empresa frente aos seus concorrentes. Esse é outro ponto legal que eu acho muito importante mencionar, principalmente para vocês aqui também, que estão ainda na graduação e vão atuar como profissionais aí dentro da indústria. O sistema Lean valoriza muito esse papel do engenheiro como um gestor, né? Então não é mais esse negócio de tocar a obra. Eu não gosto muito dessa palavra, tocar a obra. Eu acho que nós temos que ser gestor de obra, gerenciar. Eu falei aqui ferramentas de gestão, um diagrama de Chikawa, usar ali um planejamento colaborativo, usar um sistema Last Planner, uma ferramenta ali de 5 porquês, quer dizer, existem ferramentas já utilizadas, consolidadas em outras indústrias,
que já foram, inclusive, testadas também na construção e que deram sucesso. Para que a gente vai ficar fazendo de forma empírica ali, sem usar qualquer método? Então, é importante se transformar realmente num gestor. Percebo, muitas vezes, a gente pode até debater isso depois, é um tema muito interessante. As pessoas saem da faculdade, vai para a obra, parece que já adquire os vícios ali e vira um tocadorzão de obra. Não façam isso. Então, valorize o conhecimento, que isso aqui vai tornar uma atividade com muito mais propósito e fica muito mais legal de fazer. E por último aqui, a gente não pode esquecer, né? Há um momento, sim, na satisfação dos clientes para essas empresas que têm praticado isso através de um produto de mais qualidade. Trago, por último, uma última reflexão que o professor Cosquela até me pediu assim, para colocar dentro dessas apresentações que eu faço. Quando eu fui montar esse projeto, eu troquei uma ideia com ele e a gente discutindo pontos importantes. Esse é um relatório que ele trouxe de 1921, que falava sobre desperdício. O professor Cosquela sempre foi também crítico da produção teórica, produção de conhecimento, né, falando que o desperdício ainda é muito pouco discutido, né, assim, dentro dessa visão Lean. Se a gente pegar as publicações aí de desperdício, nessa visão desperdício de tempo, atividades que não agregam valor, ainda não tem muito material ainda, como a gente acha que poderia ter, principalmente se comparado a outros tipos de desperdício de material. Mas aqui ele coloca uma reflexão muito legal, que eu acho que vale a pena para a gente encerrar aqui, que é particularmente dever nosso, dos engenheiros, utilizar a nossa influência individualmente e coletivamente para eliminar o desperdício da indústria. Então, não dá mais para tolerar aquele nível de desperdício, ou esse nível de desperdício que a gente está observando ainda. Precisamos agir, temos como fazer isso, já temos métodos. Eu considero também, a gente tem pessoas muito capazes já, e muitas empresas já estão se tocando disso. Precisamos atuar em conjunto, atuar junto, compartilhar conhecimento. Como que eu começo? 2 palavras, tá? Para fechar, eu prometo que eu vou terminar agora. Primeiro, aprender. Então, aqui um exemplo esse aqui é um curso que eu fiz aí em Londrina, para empresas da região, sobre planejamento e controle da produção, né? Então, esse é preciso, claro, antes de entrar em campo ali, aprender os conceitos, porque isso aqui não é também só aplicar ferramenta, o Lean é muito mais do que isso, ele é uma mudança de mentalidade, é uma filosofia, eu preciso entender os conceitos para quando for aplicar as ferramentas, aplicar de forma consciente, e seja uma aplicação também, uma implementação que dê resultado, seja duradoura. Mas só aprender não basta, eu preciso também praticar. Então, aqui também é um exemplo prático aí, já de uma construtora, inclusive aí de Londrina, que está aplicando a filosofia. A gente tem alguns exemplos, né? Acho que eu posso mencionar aqui, a Plaenge aplica isso, a Yoshi também está aplicando, a Vectra aqui também está aplicando. Então, empresas já entenderam que sim, é preciso melhorar os seus processos e que existem métodos, existem ferramentas para isso, existem conceitos já consagrados que pode sim trazer muito valor e pode sim ajudar muito a melhorar o desempenho. Destaco aqui nessas fotos, né, a questão de colaboração. Mais uma vez, para encerrar, a gente precisa engajar as pessoas, engajar as pessoas que trabalham na operação. Não é só o engenheiro que tem que pensar. Acho que essa é uma visão ainda da época de Taylor, né, de industrial. Quer dizer, tem um gerente da fábrica onde ele manda e as pessoas fazem. Esse é o famoso comando e controle. Esqueçam isso aí não funciona. A ideia hoje é uma gestão participativa, é através da colaboração, do engajamento dos envolvidos no processo, que a gente sim vai conseguir atingir os melhores resultados. Tá bom? Eu queria agradecer, por último, deixar aqui meus contatos, né? Então, aqui no Instagram eu publico conteúdo bastante sobre o tema. Quem quiser acessar, sigam lá, tem muito conteúdo diário, gratuito, sendo publicado. No canal do YouTube, há algumas semanas eu promovi uma jornada sobre o tema aqui no Brasil, trouxe aqui Andrade Gutierrez, Tec Verde, Serrolim Engenharia, então várias empresas que aplicaram Lean. A gente fez uma semana de palestras sobre o assunto, e essas palestras estão na íntegra lá no meu canal no YouTube, no SK Consultoria e Treinamento. Quem quiser, vai lá, se inscreve no canal, que tem muito vídeo legal também vindo lá. E no meu site, no sergiokemer.com, também tem artigos sobre o assunto. Eu vim desenvolvendo artigos aí, reportando a implementação que eu fiz na Serrolim. Então tem dezenas de artigos aí, também tem muito material lá que vocês podem baixar, tá bom? Eu agradeço demais mais uma vez, Carlos. Obrigado pelo convite e fico à disposição aqui para a gente trocar ideias, tá bom?